Fala, cervejeiros! Tudo bom com vocês? Daniel Dinslaken do Com Cerveja por aqui, trazendo mais uma sacada para vocês. Hoje respondendo aí a dúvida do Elon Rebelato. Ele teve uma dúvida aí sobre o processo de mosturação, mais precisamente aí com relação à rampa de temperatura. E ele mandou para mim o seguinte, que ele aprendeu que a relação de subida da temperatura aí nas rampas deve ser numa taxa de 1 grau por minuto, certo? E ele quer saber se deve ser assim mesmo ou se existe aí alguma regra para esse processo, certo? Elon, seguinte, primeiro deixa eu explicar aqui para quem está ouvindo, não sei se vocês perceberam exatamente o que ele quis dizer aí, eu vou tentar explicar para vocês para ficar um pouco mais claro. Quando ele fala essa taxa de 1 grau por minuto, o que significa? Que quando a gente vai passar de uma rampa de temperatura para outra, no nosso processo de mosturação ali, a gente tem que passar, essa subida nessa taxa de 1 grau por minuto, ou seja, a cada minuto a gente sobe 1 grau de temperatura. Vou dar um exemplo para vocês, vamos dizer que a gente está fazendo uma rampa de temperatura ali a 62 graus, certo? A gente está ali convertendo os açúcares ali na nossa beta-amilase, certo? Passou ali, vamos dizer, 20 minutos, tal, e a gente vai passar para a próxima rampa, que é a nossa rampa de 72 graus ali de sacarificação da alfa-amilase. Então, fica legal e fácil fazer essa conta, porque é exatamente 10 graus de diferença de temperatura de uma rampa para outra. E a gente, então, como que a gente faria? A gente teria que demorar 10 minutos para levar essa temperatura de 62 graus para os 72 graus da próxima rampa, certo? E aí entra a pergunta do Elon. Precisa fazer de fato nesse 1 grau por minuto? É obrigado fazer assim essa taxa ou por quê? Não é, tá, Elon? Não é obrigado, isso é uma estimativa e o que a gente utiliza, esse parâmetro, é principalmente para a gente ter controle do nosso processo, certo? Esse é o principal fator. Quer ver um negócio? Vamos dizer que você fez essa receita, ela ficou excelente e você quer replicar ela, certo? Então, quando você está fazendo a sua cerveja, a rampa, aqueles 20 minutos que ficaram em determinada faixa, vamos dizer, nos 62 graus, vamos usar esse nosso exemplo. Ficou 20 minutos nos 62 graus, depois mais 30 minutos a 72 graus. Vamos dizer que esse fosse o exemplo, teve outras rampas antes, mas não interessa. Então, quando você for fazer de novo essa receita, você vai querer fazer 62 graus, 20 minutos, 72 graus, mais 30 minutos. E essa subida, só que quando você sobe de 62 para 72, está rolando conversão de açúcares ainda. Esse tempo entre uma e outra também faz parte da demonstração, também está rolando essa conversão e degradação do amido, proteínas e tudo mais, tá? Então, qual é o jeito mais fácil? Se você mantém esse padrão de subida de temperatura de 1 grau por minuto, quer dizer que você demora esse tempo e se você for fazer essa receita novamente, você sabe que você precisa sempre usar esse tempo. Se você quiser fazer diferente, não, eu quero subir em 5 minutos. Se você tiver controle que sobe em 5 minutos, não tem problema nenhum, tá? Outro fator aí que faz com que a gente faça essa subida em 1 grau por minuto é para que, na verdade, não que seja 1 grau por minuto necessariamente, mas que ela seja gradual e tranquila, assim, devagar, tá? E por que devagar? Porque para não ter perigo que você ultrapasse essa rampa de temperatura, entendeu? Você tem que chegar com o controle, então você vai subindo, enquanto está subindo a temperatura, sua chama está ligada, você está mexendo o seu mosto, certo? Sempre mexendo o mosto, para não ter perigo de caramelizar o fundo, os grãos e tal, então você vai homogeneizando ali o seu mosto e devagarinho, 1 grau por minuto está subindo, quando chegou no 72 você desliga o fogo e você mantém essa temperatura. Vamos dizer aí, um outro exemplo, aquele cervejeiro que, eu faço rápido pra caramba, eu tenho um puta fogareiro, e daí ele pega e, bota lá o fogareiro, no máximo a chama vem, ele tem que mexer ali rápido, que senão vai queimar, e às vezes queima mesmo mexendo. Perdão, queima mesmo mexendo. E o que acontece? Ele consegue subir de 62 para 72 em 3 minutos. Só que o que aconteceu aí? Muito provavelmente, tá? Ele vai passar desses 72 graus, porque mesmo ele mexendo, monitorando a temperatura, aquela temperatura vai subindo, daqui a pouco quando ele olhar para o termômetro 72, vai desligar, daí ele vai olhar para o termômetro, a temperatura vai para 73, 74, 75, 76 talvez, mas vai estabilizar por ali, aí vai demorar mais uns 5, 10 minutos para descer, ele vai ficar mexendo para descer e chegar no 72. Quando chegar no 72 de volta, já passou 10, 15 minutos. Como que você vai replicar essa receita numa segunda vez? Entendeu? Porque o fogo está lá embaixo, com vigor, trazendo bastante caloria, passando da panela para o nosso mosto, certo? Grãos e toda a parte líquida. Então aqui muita força de fogo, uma força de fogo grande. Por mais que você esteja homogeneizando, você está medindo a temperatura em cima, você não consegue ter não é instantâneo, entendeu? Então quando você perceber que está 72 graus e for desligar,
já tem muito calor ali, que tá já também pela indução da panela, que ficou bem quente com a chama e tudo mais, vai continuar aumentando a sua temperatura, vai aumentar um pouco mais ainda, certo? Então você vai acabar perdendo esse controle. Então se você quer ter controle, quer fazer a sua mosturação e quer principalmente replicar ela quando ela ficar legal, você conseguiu acertar o seu perfil de maltes para a sua próxima receita e tal, então você precisa ter esse controle, então é legal fazer nessa taxa de 1 grau por minuto para ter esse controle. Não é obrigado, tá? Mas se você quiser se orgulhar de subir mais que isso, economizar aí 5 minutos, fica ligado para não ter problema, que você pode ser, e é bem provável que você passe aí, aumente a sua temperatura mais do que precisa, e daí você vai acabar tendo que ficar manobrando aí para voltar para a temperatura ideal. Ok? Elon, espero que tenha ficado claro aí para você. Pessoal que está acompanhando também, fique com mais essa sacada para não ter problemas aí quando estiver subindo e preparando a sua jampa de temperatura. E no mais, a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Ok, pessoal? Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau!